Grande Paulo Nogueira Batista Júnior, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos Prazer, que escutam, os prazer internautas. falar com você, Paulo. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Pois é, já tinha algum Mas tempo. você esteve aqui várias vezes, eu te agradeço bastante. Paulo, você está vindo num momento crucial da história, né? Quer dizer, no meio desse cataclisma aí dos mercados, esse movimento, né, do Donald Trump, do tarifaço que foi anunciado no dia 2 de abril, a reação da China de responder na mesma moeda. E agora o Trump, eu estou vendo, inclusive, eu estou aqui falando com você, estou com a tela da Bloomberg aberta. O Trump está dizendo em aplicar taxas adicionais de 50% sobre a China, se a China não se render, né? Ele está falando como se fosse uma espécie de cowboy. Mas o que você está achando da era Trump e principalmente desse tarifaço, Paulo? Vamos começar já por aí, porque o tema vai render bastante. Olha, a era Trump está sendo ruim, pior do que se esperava. E olha que se esperava não era grande coisa, né? Porque nós sabíamos, todo mundo que observou o Trump, a trajetória política do Trump ao longo da vida, sabe que ele é um político perigoso, irresponsável, despreparado, né? Mas o que surpreendeu foi a extensão do estrago que ele está fazendo. Ele está fazendo uma mudança ampla e radical na política econômica americana. Não parece existir nenhuma clareza dele e da sua equipe sobre o que está sendo feito. Parece um negócio altamente improvisado, de nível muito baixo do ponto de vista político, econômico, técnico, sabe? Está, na verdade, o que os americanos estão fazendo? Algo que já havia começado antes, né? desde alguns anos, desde alguns mandatos, que é desmontar totalmente a ordem econômica que eles mesmos estabeleceram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não cabe mais falar em sistema multilateral de comércio, em multilateralismo, em dizer que vai recorrer à OMC, como disse o governo brasileiro. Isso tudo acabou. O Mark Carney, o primeiro-ministro da Inglaterra, deu essa declaração realista. Esse mundo não existe mais. O Trump implodiu a ordem econômica que os americanos criaram. Quando ela começou a não beneficiar os Estados Unidos, os americanos resolveram atabalhoadamente submeter tudo a uma mudança abrupta, né? Fazendo uma brincadeira, Paulo, era mais ou menos o seguinte, quer dizer, quando eu era criança, a gente jogava o War, né, e às vezes tinha aquela brincadeira, você perdia, você virava o tabuleiro para não aceitar o resultado, né? É mais ou menos isso, quer dizer, eles estão virando a mesa do jogo, e aí eu te pergunto, tem alguma lógica, tem alguma coisa racional por trás disso? Quer dizer, é possível imaginar que isso possa ter algo... Bom, vamos dizer o seguinte, quer dizer, perderam o jogo, aí viram o tabuleiro, mas será que, quer dizer, dar um reset pode funcionar de alguma maneira? Olha, deixa eu, antes de responder, te dizer o seguinte: eu estou perplexo, não entendi muita coisa, porque as mudanças foram muito amplas, muito radicais. Então, o que eu vou te responder são, assim, conjecturas, sabe? Que eu espero sejam bem informadas. Primeiro, a pergunta que você fez, em outras palavras, é a seguinte: há método nessa loucura, né? Para usar Isso. uma frase do Shakespeare. O Uhum. Paul Krugman, que é um excelente economista americano, recomendou o seguinte: Stop looking for method in this madness. Para de procurar método nessa loucura. É uma loucura pura e simples, segundo alguns observadores americanos, não, economistas americanos. E pode ser que seja mesmo, né? Então, eu diria a você, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, Léo, mas eu diria a você que o Trump é um sintoma muito grave da decadência dos Estados Unidos. Decadência essa que já vem se mostrando desde os tempos de George W. Bush, quase ininterruptamente, e que agora alcança o seu paroxismo, né? Porque eu não, eu, alguém me explica, por favor, eu não vi ninguém explicar isso. Que sentido faz para os Estados Unidos, que querem se restabelecer como potência, como economia, que sentido faz hostilizar dessa maneira os aliados tradicionais dos Estados Unidos? Canadá, europeus, Japão, etc., né? É uma metralhadora giratória que não poupa ninguém, ninguém é exagero, né? Pode ser que nessa confusão alguém tenha sido poupado. Ele poupou a Rússia. Mas é isso, Curiosamente, ele poupou a Rússia. isso eu queria dizer, poupou a Rússia, né? Aparentemente, vai saber, daqui a pouco ele aplica também na Rússia, ninguém sabe o que isso significa, né?
mas provavelmente ele está colocando muitas fichas ainda na pacificação da relação com a Rússia. Processo que não está indo bem para ele. Eu escrevi um artigo que vocês publicaram há pouco tempo atrás, antes desse super tarifaço do Trump, né, em que eu dizia que ele provavelmente não ia make America great again, tornar a América grande de novo, mas sim enfraquecer ainda mais a América. Né? Essa minha percepção se reforça com o que ele fez no dia 2 de abril, na maneira como ele está explicando essa medida, ele e os seus assessores e ministros, né? Mostra-se uma espécie de colapso dos Estados Unidos, colapso mental, moral, intelectual, que tem um lado positivo, vamos ser francos, tem um lado positivo, porque não nos interessa, ao Brasil, por exemplo, ter os Estados Unidos super fortes. Eles são um país que nos incomodam tradicionalmente, né? Que tenta exercer um poder aqui na nossa região. Então, os americanos enfraquecidos não são um cenário necessariamente bom, necessariamente ruim para nós. O problema é que os Estados Unidos são relativamente grandes no mundo ainda, né? Mais ou menos uns 15% do produto mundial. E quando esse país grande, poderoso, superpotência militar, cai nas mãos dessa loucura, isso pode ter efeitos não só para os Estados Unidos, mas para muitos outros países. Aí eu queria te perguntar sobre a capacidade de reação dos Estados Unidos, Paulo, porque foi muito interessante ver a dimensão e a extensão dos protestos contra o Trump no sábado. Né? Ele já tem uma taxa de aprovação bem baixa, na verdade, bem inferior à da posse, vem caindo, e os protestos foram muito grandes, quer dizer, em várias cidades. Além disso, ele está perdendo apoio empresarial. Hoje foi muito destacada a fala de um financista chamado Bill Ackman, que foi um dos grandes financiadores do Trump e tal, assustado, né? Porque vem aí um crash nas bolsas de valores e ele não estava, aparentemente, ele está sendo pego num contrapé. Quando a gente para ver o seguinte, quer dizer, olha, manifestações, empresários debandando, a linha da imprensa está mudando, porque a imprensa estava mais ou menos ali aceitando e tal. Até a Fox News, quer dizer, já tem feito coisas num tom mais crítico ao Trump. Parece que até começa a circular uma percepção de que o Trump talvez esteja louco. Né? O cara que faz o que faz, vai jogar golfe no fim de semana, quer dizer, não parece uma coisa muito normal. Você acha que a sociedade americana pode reagir? Seria uma espécie de Nero dos Estados Unidos, né? O imperador romano que tocou fogo na capital. Exatamente. O que ele está fazendo é enfraquecer a posição geopolítica americana, enfraquecer a economia também. Né? Então, eu imagino que os americanos que mandam lá, a plutocracia americana, os plutocratas americanos, os oligarcas americanos, estejam alarmados. Mesmo aqueles que apoiaram Trump, né? Imagino, vai saber. As manifestações de sábado, você está dizendo que foram maciças, eu não tive condições de avaliar. Espero que sejam maiores ainda, porque uma impressão minha apenas. Se você tomar a data da posse até hoje, até o tarifaço de 2 de abril, o Trump estava no seu ponto mais forte. Né? Ganhou a eleição com certa folga, controle do Congresso, toda aquela confiança que os governos sempre têm em início de mandato, né? Estava aparentemente no seu ponto mais forte. Pode ser que agora ele entre num processo de enfraquecimento político. Né? Isso nós vamos ver. Né? Mas é que aí, volto a dizer, Trump é uma manifestação de uma sociedade decadente, sabe? De um sistema político decadente, que é o sistema americano. Eu diria a você, não sei se você lembra, tem uma frase famosa de autoria incerta que diz o seguinte: os Estados Unidos serão o primeiro país a passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Essa frase às vezes é atribuída ao Clemenceau, às vezes ao Mark Twain, mas é o que nós estamos vendo. Os Estados Unidos, sem terem sido realmente civilizados em nenhum momento, agora estão entrando numa fase de decadência, né? Muito acentuada. E o Trump é a expressão disso. Ou seja, os plutocratas americanos, esses empresários, inclusive esses que você citou, foram ignorantes o suficiente para entender que esse sujeito merecia apoio. O Partido Republicano, que é maciçamente pró-Trump, só pode se concluir que é um bando de despreparados, entende? Mas hoje você tem pessoas lá no Partido Republicano, tem um senador muito experiente, que é o Ted Cruz, está dizendo, olha, se nada for feito, vai ser um massacre nas eleições de midterm lá nos Estados Unidos, né?
contra os republicanos. Eles já estão alarmados. E aí, Paulo, eu queria pegar essa pergunta do Cláudio Alves: quão grande será o sofrimento do povo dos Estados Unidos? É engraçado que o Trump fala das tarifas como se fosse uma punição contra o mundo, mas é uma punição contra o consumidor americano, que vai pagar mais caro. O que se pode imaginar em matéria de inflação, desemprego, queda do poder de compra, consumo? Quer dizer, o cenário não é bom, né, o que vem pela frente aí, né? O tarifaço sobre importações, na verdade, foi um choque tributário para o consumidor americano, um choque tributário indireto. E os tributos indiretos costumam ser regressivos quando são repassados aos preços finais, né? Então, o que ele fez foi um impostaço que recai mais sobre os menos favorecidos em termos de renda do que sobre os mais ricos. Está planejando, segundo algumas fontes, um alívio tributário para os bilionários. E ainda anunciou, se eu entendi bem, que vão cortar em 25% a força de trabalho do Internal Revenue Service, que é a Secretaria da Receita Federal deles. Ou seja, o trabalho do Elon Musk, né, do Doge lá, né? Pois é. Então, é uma coisa extraordinariamente confusa. O sofrimento do povo, para responder a pergunta do internauta, vai ser primeiro, você vai sofrer um choque de perda de poder aquisitivo na medida em que os preços que as tarifas forem repassadas a preço, né? Depois, se houver, de fato, uma recessão, aí o desemprego virá. Vamos lembrar, né, Léo, que o Biden foi um péssimo presidente, sobretudo do ponto de vista geopolítico, estava visivelmente dando todos os sinais de que estava senil no final, deixou uma economia relativamente boa, com crescimento, algum crescimento, desemprego baixo, inflação controlada. Se eu entendi bem o que aconteceu, o que o Trump e seus economistas fizeram foi um choque de oferta violento na economia. E esse choque de oferta afeta o nível de atividade e a inflação. Se vai dar recessão ou não, eu não sei, mas que certamente vai desacelerar a economia, elevar a inflação, até aí a gente pode ir, eu acho. Isso aí, eu acho que é bem previsível. E aí, se houver aumento de inflação, né, Paulo, é natural imaginar que haja aumento da taxa de juros. Havendo aumento da taxa de juros, você pode ter um impacto ainda maior nos mercados acionários. A gente estava falando com o nosso correspondente outro dia, porque muitas pessoas falam assim no Brasil: no Brasil, essa coisa de investimento em ação, são os especuladores, são poucas pessoas. Parece que lá nos Estados Unidos todo mundo investe em ações, né? Esses planos de previdência, aqueles planos 401k. Então, assim, quer dizer, na verdade, afeta também as aposentadorias dos eleitores republicanos, democratas. Vamos dizer assim, essa perda de riqueza ela é bem democrática, também a riqueza financeira, né? É possível imaginar uma queda acentuada dos mercados acionários nos Estados Unidos? Bom, isso já aconteceu, né? Não, mas mais contínuo ainda, né? Do tipo 29, 33. Pode acontecer. Esse crash que está em curso no momento, ele tem pouquíssimos precedentes. Um deles foi aquele provocado pelo colapso do Lehman Brothers em 2008, que desencadeou uma crise financeira grave dos dois lados do Atlântico Norte. Outro foi o crash de 1987, que também foi muito violento nas bolsas americanas. Mas aí que está, é difícil prever em que medida a economia como um todo se contamina com o crash acionário. O de 87, por exemplo, foi surpreendentemente pequeno o efeito macro global. Já o de 2008 foi muito forte. Então, pode bem acontecer. De novo, peço desculpas por dar respostas assim tão vagas, mas eu realmente não sei. Nós estamos num momento de altíssima incerteza. Olha, eu vou te dizer que na minha vida inteira, eu raramente vi um momento de tanta incerteza como esse que nós estamos vivendo agora. Não, e até porque, Paulo, também é o seguinte, quer dizer, o Trump é caótico, né? Pode ser que amanhã ele mude tudo, né? Ele cancele as tarifas, por exemplo, né? Já consegui. E outra coisa que é muito curiosa nos Estados Unidos, que eu também acho que é um símbolo da decadência, é como ele tem mentido, né? No fim de semana ele falou: olha, os Estados Unidos já atraíram 5 trilhões de dólares em investimentos industriais desde o tarifaço, e pedindo para as pessoas aguentarem firme. Quer dizer, não tem a menor evidência. Também quando ele aplicou as tarifas, né? Ele pegou as supostas tarifas que eram aplicadas contra os Estados Unidos e era tudo mentira.
Quer dizer, então não tem nenhum compromisso com a realidade. As pessoas também estão espantadas com, vamos dizer assim, a capacidade que ele está tendo de mentir para a população impunemente. Né? Você lembra que ele já deu sintomas disso no primeiro mandato, né? Quando noções como fatos alternativos Uhum. começaram a circular. Ele não tem o menor respeito pelos números, mas o menor. Os políticos em geral não têm, mas ele é um caso gravíssimo. É muito ignorante, é muito. Por exemplo, essa coisa que ele fica repetindo de que we are being ripped off, nós estamos sendo roubados pelos outros países há décadas. Qual é o indicador desse suposto roubo? É o déficit comercial. Ele chegou a dizer que o déficit comercial com o Canadá era um subsídio que os Estados Unidos davam ao Canadá. Isso não é incrível, viu? É incrível que o presidente da República de um país desenvolvido, de alta renda, possa revelar nas suas manifestações sobre tudo, né? Mas sobre a economia especificamente, tamanha ignorância, tamanho desrespeito pelos fatos. Se isso Tomara, né? acontecesse no Brasil, nós diríamos, só no Brasil mesmo é que um presidente diz uma coisa dessas. Nós com o nosso complexo vira-lata, né? Mas não, nos Estados Unidos. E, aliás, deixa eu só te falar uma coisa, você não perguntou, mas deixa eu levantar um tema. Imagina como está a cabeça daqueles brasileiros que fizeram a sua carreira, a sua vida, repetindo as instruções americanas, os mantras americanos, economistas, jornalistas, políticos, estão todos profundamente desorientados, porque o Mas você norte sabe que os que Estados Unidos teve um cara que foi desapareceu. muito rápido na análise, né? Quer dizer, olha, o William Vac, no primeiro dia, no dia do tarifaço, que é um cara muito conectado a isso aí que você fala, ele falou: ó, terminou o século americano, começou o século chinês. Né? E aí eu queria passar para isso. Quer dizer, olha só, muitas pessoas estão dizendo: não, a China venceu, o Wall Street Journal colocou isso, a vitória do Xi Jinping. Mas o que está acontecendo para a China também é um problema. Né? Não é tão simples assim. Eu estava vendo a corrente de comércio China-Estados Unidos, Paulo, é quase 700 bilhões de dólares. Quer dizer, o nível de integração é gigantesco. Né? Eu vou te dizer o seguinte, pelo que eu conheço dos chineses, eles nunca gostariam de estar na situação em que estão. A preferência deles sempre foi um entendimento, diálogo com os Estados Unidos, diálogo com todos os países. Os americanos, que há muitos anos, não é de agora, estão trabalhando para conter e minar a China. Isso desde o segundo mandato do Obama, passando pelo Trump, passando pelo Biden, agora no Trump 2. É uma obsessão americana contra a China. Né? E a China tem conseguido continuar o desenvolvimento, mas não sem ônus. Né? Você repara, o mercado chinês, o mercado americano é muito importante para a China. Né? Então, é claro que uma barreira deste tamanho, imposta de uma hora para outra, afeta a China. Né? Mas, vou te dizer, eu participei de um debate agora recentemente, sabe, Léo? É um debate aqui no Brasil, e várias pessoas alarmadas com o risco de um G3, um entendimento entre Rússia, China e Estados Unidos. Né? Eu mesmo tinha essa preocupação, mas o que nós estamos vendo? Não há G3 possível, porque o alvo principal do Trump é a China. E a China vai Não, pagar um preço por isso. não, e também, olha só, eu acho que isso, eu acabei de chegar da China, Paulo, eu acho que isso aí seria muito contraditório com todo o discurso chinês, né? De futuro compartilhado da humanidade, né? Não é dividir o mundo entre Rússia, China e Estados Unidos. Mas voltando para o tema da China, que eu também acho que eles gostariam mais do entendimento de tudo isso, você acredita que, assim, que, por exemplo, a China tem um excesso de capacidade industrial. A gente está vendo como eles estão jogando produtos industriais no mundo inteiro. Inclusive os carros elétricos aqui que vão ser produzidos. Outro dia eu vi a notícia, um navio chegando com 7 mil carros, e não é o primeiro. Né? Será que, assim, vamos dizer assim, que eles vão substituir o mercado americano com facilidade por outros mercados? Os outros mercados também não vão se proteger dessa invasão de produto industrial chinês? É praticamente certo que vai haver um esforço sistemático dos chineses e de outros países atingidos para redirecionar o comércio, já que o mercado americano se fecha. Né? E aí os países que estão aí vulneráveis têm que tomar muito cuidado. Por exemplo, o Brasil. Nós não podemos descartar um cenário em que haja uma enxurrada de exportações chinesas adicionais para o Brasil, com efeitos importantes sobre setores
adversos importantes sobre os setores da economia, da indústria, né? Então, neste momento, nós temos que reconhecer o seguinte: por causa disso tudo, o mundo se tornou protecionista. O mundo. Os países que quiserem brincar de livre comércio nesse mundo protecionista vão sofrer um baque tremendo. Então, me preocupa muito, viu, Léo, ver o presidente da República, depois da posse do Trump, nosso presidente, dizer: o Brasil quer o livre comércio, o Brasil está comprometido com o multilateralismo. Que conversa fiada é essa? Isso não tem nenhuma base na realidade mais, entende? O Brasil precisa cair essa ficha para o governo brasileiro. Que Você o sabe que mundo até o Starmer, desculpa, Paulo, o Starmer, o britânico, falou: acabou o mundo em que a gente vivia e agora a prioridade é defender a indústria e o emprego britânico. Ele mudou o disco também. Né? Os ingleses, que são tradicionalíssimos aliados dos Estados Unidos, vivem quase satélites dos Estados Unidos. E o Brasil estava embarcando nesse governo, já antes, mas nesse governo do Lula, num processo de liberalização, num acordo com o Mercosul e a União Europeia, coisas desse tipo, né? Então, eu olho para o nosso governo, Itamaraty, MIDIC, Ministério do Comércio, os discursos do presidente, em que mundo eles estão vivendo, essas nossas autoridades? Não é possível. Eu até entendo, viu, Léo? Acho até hábil da parte do governo brasileiro adotar um perfil baixo nesse momento. Assim, se fingir de morto. Mas tem que estar muito consciente de que nós vamos enfrentar uma turbulência muito grande. Podemos, para ser um pouquinho menos negativo, vamos lembrar também que nós podemos ocupar espaços que as exportações americanas não mais ocuparão. Por exemplo, mercados que se fecham em retaliação aos Estados Unidos podem estar mais dispostos a absorver mercadorias que sejam substitutas que o Brasil possa exportar. Tem esse lado também. Por exemplo, o Brasil vai vender mais soja para a China e pode vender mais sapato para os Estados Unidos, por exemplo. Né? Quer dizer, sapato competindo com sapato chinês, exemplo. Soja americana competindo com soja brasileira. Tem essas oportunidades aí também. Né? Tem a ver. Mas é um comércio dirigido, entende? Não é mais o comércio livre. Tem que haver uma estratégia do país, junto com as suas empresas, para navegar nessa tempestade que foi desencadeada pelos Estados Unidos. Paulo, você chegou a ver o vídeo do primeiro-ministro de Singapura? Não vi. Recomendo muito. Eu vou te mandar, porque foi um vídeo assim alarmante. Ele gravou um pronunciamento à nação de 5 minutos, esse vídeo viralizou, em que ele fala o seguinte: olha, que Singapura vai ser o país mais afetado do mundo, por ser o mais dependente das correntes de comércio. É um entreposto comercial, basicamente, dizendo, olha, que os conflitos comerciais, as guerras comerciais tendem a levar a conflitos armados, que a situação é muito parecida com os anos 20, anos 30, e ele pede para a população aguentar firme o tranco, que vem pela frente é muito complicado. Você vê paralelo com anos 20, anos 30, o que está acontecendo? Não? Eu não vi esse vídeo, mas entendo perfeitamente, porque o que Singapura é um país de alta renda, que é um entreposto comercial. Exatamente. Uma vanguarda do mundo ocidental na Ásia. Sabe que na Ásia ninguém confia em Singapura, né? Que é visto como um país que é satélite das potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos. Mas, como todos os satélites, estão levando ferro. E o que ele disse é razoável, né? Porque você tem além disso, nós estamos falando muito em tarifa, mas além disso, não vamos esquecer a escalada de ameaças que o Trump está fazendo, o bombardeio sobre o Iêmen, né? Notícias talvez falsas de que ele está preparando uma invasão do Iêmen, né? O apoio irrestrito, ainda mais intenso do que o do governo Biden, ao genocídio que Israel está praticando em Gaza. Agora ele quer pacificar as relações com a Rússia, mas eu olho para essa pacificação tentada pelo Trump, não quero ser arrogante assim, sabe, Léo, mas me parece que a maneira como eles estão conduzindo a negociação com a Rússia é altamente amadorística, sabe? Para o bem da Rússia, né? A Rússia está tirando partido desse amadorismo americano, né? Mas então, só para te dizer, o mundo se tornou tão mais perigoso que eu fico preocupado de novo com o Brasil. Nós estamos desarmados não só em matéria econômica e de ideologia econômica, mas desarmados militarmente. Então, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande ao longo dos próximos anos para reequipar o Brasil, criar aqui uma força de dissuasão
importante, porque o mundo agora não é mais o que foi. Sempre foi perigoso, mas agora está alarmantemente perigoso. Então, eu Porque na vejo... verdade era um mundo perigoso com uma aparência de cooperação, né, Paulo? Agora não tem mais nenhuma aparência de cooperação, né? Essa é a única vantagem, uma das poucas vantagens que eu vejo no Trump. Ele abandonou todos os véus da hipocrisia e está explicitando o império. De maneira incompetente, mas está mostrando as garras do império, né? E aí os países não têm mais. A quinta coluna brasileira ficou totalmente sem discurso. É verdade. Agora não tem como dizer, Mas ela foi a Paulista no fim de semana, né, Paulo? Ela foi a Paulista no fim de semana pedir anistia e o Bolsonaro dizendo que espera uma ajuda externa para voltar à cena, né? Veja só. Né? é que tem duas quintas colunas, né? A mais tradicional, que come com garfo e faca, usa talheres, frequenta os grandes clubes, os meios financeiros, é muito americanista tradicionalmente, a mídia tradicional. Essa é a quinta coluna mais permanente, a quinta coluna da plutocracia tupiniquim. Não se fala mais tupiniquim, né? Plutocracia local. Mas tem a quinta coluna nova quinta coluna, que são os falsos patriotas, que foram a Paulista no sábado. O Brasil inventou um negócio incrível, Léo. Inventou o nacionalista entreguista, que é Pois o é, nacionalismo, né? o nacionalista que pede sanções contra o próprio país, né? E se promete entregar tudo, né? Então, nós estamos numa situação muito... O governo, eu critiquei muito duramente o governo há pouco, numa resposta a você, mas é preciso também reconhecer que o governo é um governo fraco porque a posição do país é fraca. É A estrutura verdade. interna política é fraca, né? Então, é um governo acuado, cercado por essa quinta coluna imensa que tem as duas facções principais, né? E não tem a disputa, né, dos meios de comunicação, a disputa ideológica é muito restrita, né? Muito restrita a meios independentes, né? Como a gente está fazendo aqui agora nesse momento. Mas, Paulo, eu queria entrar num outro ponto. Você falou, ó, você está preocupado com uma enxurrada de produtos chineses no Brasil, né? Eu até cheguei a escrever um artigo essa semana falando do nearshoring, né? Dizendo que essa deveria ser a palavra essencial da relação Brasil-China nos próximos anos. Que a China, na verdade, quer dizer, sendo alvo do império, deveria buscar grandes mercados, como o mercado brasileiro, para aumentar a produção industrial, não só, na verdade, para estar mais próxima dos centros consumidores, mais imune a barreiras protecionistas, mas também para ter plataformas de exportação. Né? O Brasil pode ser um grande mercado interno, um mercado para a América do Sul e, eventualmente, até para os Estados Unidos. Pelo que você conhece da China, você imagina a China, na verdade, acelerando um processo de industrialização compartilhada com o Brasil? Os chineses são um país que tem uma agenda muito estreita, muito nacionalista. China first, é uma regra lá, né? Eles só farão esse tipo de política se o governo brasileiro se organizar para pressionar, na mesa de negociações, colocar essas coisas. Eles não farão espontaneamente. Óbvio, né? Os países agem de acordo com seus interesses, né? O que eu acho que o que poderíamos tentar fazer é isso: os chineses colaborarem no esforço de reindustrialização do Brasil. Até porque quem é que provocou a nossa desindustrialização? A incompetência da quinta coluna brasileira, desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso, mas também a competitividade chinesa, que nadou de braçada aqui, né? Então, nós podemos tentar redefinir a relação com a China. E outra coisa positiva no choque Trump para nós, né, é que você tem hoje uma China que precisa de outros países para fazer face ao desafio, ao ataque que está sofrendo os Estados Unidos, mais do que nunca. Então, eu suponho que a China estará muito propensa a uma aproximação com o Brasil e atender demandas que o Brasil coloca com clareza na mesa. Mas por isso tem que se organizar. Né? Para isso tem que se organizar, como você falou. Tem que ter uma agenda clara, né? Tem que ter uma agenda clara de desenvolvimento, de industrialização, de reindustrialização. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, já estão falando nisso. Não, algumas coisas que o Trump quer fazer são defensáveis. Ele quer recuperar a indústria americana. Ele está certo nesse ponto. Ele quer fazer os europeus contribuírem mais para a defesa da Europa. Está certo nesse ponto, que ele tem restrições fiscais e financeiras. O problema é que esses objetivos defensáveis estão sendo perseguidos
de maneira totalmente absurda, com aumento generalizado de tarifas. Não é isso que se faz. Como é que você tem que ter uma política industrial? Uma política seletiva. Você vai barrar importações nos setores em que você tem condições de construir uma competição. Não é? Isso os americanos agora não estão fazendo mais. Aliás, falando nisso, você falou essa palavra, né, essa expressão política industrial, que era uma coisa tão condenada, né, parecia um palavrão. Você acha que isso agora vai entrar no mainstream aí do discurso econômico? Todos os países vão falar em política industrial a partir de agora? Espero que sim, porque você veja o seguinte, inclusive, por que é importante? Porque a indústria está associada a progresso tecnológico, ela gera empregos na média de menor qualidade e ela tem uma importância estratégica para a segurança nacional. Essa é uma das razões principais dos Estados Unidos estarem buscando a recuperação industrial. É que um país sem base industrial tem a sua base de defesa prejudicada, entende? Então, os americanos estão certos nesse ponto e nós também temos que buscar uma industrialização, pensando inclusive na segurança nacional nesse mundo conturbado. Exatamente. Ela gera a classe média, né? A classe média gera uma estabilidade social, menos desigualdade também. Você falou do neoliberalismo, Paulo, não sei se você se lembra no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o câmbio, na verdade, estava matando a indústria brasileira, aquela taxa de câmbio de um dólar, R$ 1, o Gustavo Franco, que era o presidente do Banco Central, ele tem uma frase famosa, ele falou, vai para a China, vai produzir na China. E ele chegou a dizer que as empresas brasileiras deveriam ir para lá. Tem comentários? Eu nem me lembrava dessa declaração tão absurda do cara aí, mas ele é um exemplo entre dezenas, talvez um exemplo mais crasso, porque ele era muito simplório, Ultraliberal, né? declarações extremadas, mas a elite brasileira inteira aderiu à globalização neoliberal. Inteira não digo, porque sempre há exceções, mas os donos do dinheiro do Brasil aderiram a isso. Então, o que aconteceu nos últimos anos, agora culmina com o Trump? A pátria do neoliberalismo e da globalização rejeitou essas duas plataformas. Então, aquilo que a esquerda chamava de globalização neoliberal, que a direita bolsonarista e trumpista chamam de globalismo, que é a mesma coisa, são termos diferentes para a mesma coisa, esse globalismo acabou, terminou. Mesmo que o Trump volte atrás, coisa que eu não acredito, para retomar um ponto anterior seu, não acredito que ele faça uma volta completa atrás, mesmo assim, quebrou a confiança. A confiança nos Estados Unidos, que já vinha muito abalada, foi totalmente quebrada, né? Então, eu vejo um choque ideológico também, sabe? Um choque importante ideológico, porque todo o castelo de poder, de economia, de ideologia que se construiu ao longo desses anos e que muito nos prejudicou aqui no Brasil, em outros países da América Latina, está sendo implodido pelos autores do edifício. O que eles vão colocar no lugar? Eles também não sabem, né? Eles também não sabem. Então, é assim, destrói primeiro, depois a gente vê o que acontece. Basta ver, né, Léo, a coisa incrível, a maneira como eles justificaram aquela tabela de tarifas ditas recíprocas. É um negócio totalmente sem pé nem cabeça, sabe? Era mentira, era puramente mentira. Né? Não tinha. Na verdade, eles estão penalizando os países que têm déficit, que têm superávit com eles. Não foi feita uma avaliação de níveis tarifários, barreiras não tarifárias, manipulação cambial, nada disso. Foi feita uma fórmula simples que penaliza os países com superávit. E por trás disso está uma suposição economicamente absurda de que é importante equilibrar os resultados comerciais bilaterais. Eu nunca vi uma coisa na minha vida. Viu? Tem que ser 0-0, né? Você tem que ter 0-0 com todos os países, mais ou menos. Né? Pois é. E aí vem um diplomata brasileiro que está negociando com o governo Trump dizer: bem, o Brasil não devia ser alvo, porque nós temos déficit comercial com os Estados Unidos. O Brasil teria que ser um exemplo. Por isso o Brasil teve a tarifa de 10%. Mas, Paulo, é muito bom falar com você. A gente vai te chamar mais vezes aqui, porque o debate econômico vai ser cada vez mais quente. Eu estou com outros convidados aqui. Te agradeço bastante aí por essa meia hora de conversa aí. Eu só te peço desculpas porque eu realmente não tive condições de responder com substância várias das perguntas que você fez,
porque a situação está muito incerta e muito complexa. Não, mas sempre é muito bom, sempre é muito bom. Valeu, Paulo. Abraço. Valeu, Obrigado. abraço.